Boa noite! Boa noite! Ou para você que está assistindo esta gravação, nós vamos iniciar agora a última aula do nosso curso gratuito. Descubra a essência da organização. Boa noite, Tia Diva, seja bem-vinda. Que alegria ter vocês aqui. Essa aula, gente, está demais. Ontem nós íamos ter a terceira aula, mas eu tive, um imprevisto com meu filho que levou um tombo na escola e aí eu precisei levar ele para o dentista. No meus stories está explicando. Então nós não conseguimos ter a aula de ontem, tá? Que era o quê? O tema da aula é a influência da organização na vida emocional. Hoje nós vamos falar dos temperamentos. Fala aí para mim quem sabe o seu temperamento. Vocês sabem o que são os temperamentos? Deixa eu colocar aqui, ó, a nossa convidada já entrou. Vou fixar aqui o tema da nossa live, já chamar a Angélica. Pode colocar para nós qual é o nome da cidade que você está assistindo essa live. E nós vamos ver o que o nosso temperamento... Será que o seu temperamento, ele te ajuda ou ele te atrapalha na organização? Ou você fica mais irritado? Porque por conta da organização, nós vamos descobrir tudo isso com a Angélica agora. Deixa eu já colocar ela aqui na live com a gente. Se apresentar. E vocês vão encaminhando aí os aviõezinhos para mais pessoas participarem dessa live. Boa noite! Eu estar com você novamente. Gente, olha só, olha que delicadeza, que princesa. Angélica, estava em Vitória, que eu levei o Nando para o dentista. O trânsito todo parado. Eu cheguei tem 15 minutos. Menina, deu tudo certo. Deu tudo certo. Nós estamos aqui, minha bateria acabou, aí eu tive que fazer uma gambiarra com a extensão. Mas o importante é que a gente já está aqui para falar com os nossos amigos sobre temperamento. Ó, para quem não me conhece, é do perfil da Angélica, que está chegando aqui. Eu sou Lauren Fuli, eu sou enfermeira. Por muito tempo trabalhei com doação e transplante de órgãos. E hoje eu ajudo pessoas, a terem mais saúde para não precisar de ir para a fila do transplante. Também depois da minha jornada, com câncer, eu tive câncer de mama em 2020, mas eu não me senti doente, sobressaí muito bem no tratamento, e aí eu tenho certeza que foi por conta de hábitos de vida. E eu quero ressaltar aqui, frisar, como eu estive de perto, eu trabalhei no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com transplante. E as pessoas, que vão para a fila de transplantes, elas vão por conta de não ter nenhum tratamento mais e só restar o transplante e também, por hábitos de vida. Então, ela chega uma diabetes que ela não cuida, que não tem um hábito de vida adequado. E aí, qual que é o grande problema de mudar o hábito de vida? É a gente se organizar na cozinha. Então, depois de muitos anos, tentando aqui me organizar, sendo a minha maior dificuldade também, eu encontrei um resultado e eu estou aqui partilhando essa semana com vocês qual o passo para isso. E a Angélica está aqui para nos ajudar. Se apresente, Angélica. Boa noite, pessoal. Bem, para quem não me conhece, eu me chamo Angélica, tenho 21 anos. Sou estudante de psicologia e tenho essa página aqui onde eu falo sobre a vivência da vida cristã no cotidiano. Falo também sobre virtudes, amadurecimento, vida cristã de modo geral. E eu também gosto muito de falar sobre esse assunto, que é os 4 temperamentos. E, bem, já comenta aqui na live se você já ouviu falar desse assunto, se você sabe o que é, se você sabe o seu temperamento. Conta aqui pra gente saber mais ou menos como que tá o nível de vocês sobre esse assunto. Angélica, os comentários pode deixar, te atrapalha? Não, por mim pode deixar, eu gosto de conversar com o povo. Então tá ótimo. Olha, e eu só quero falar com vocês. Vocês estão falando, ela não é menina mais, né? Ela tem um rostinho de menina, mas ela não é uma menina porque ela tem 21 anos e ela é uma mulher madura, né? A minha filha tá aqui, a Diva,
a- antes, né? A Diva não é tão assim, não é uma idosa, né? Tem pouco, mas com 21 anos ela já era casada, né? Já era uma mulher madura também. E hoje a gente está perdendo isso. A gente acha que 21 anos é uma menina. Não. E a Angélica, ela busca essa maturidade a cada dia na vida dela. Quem acompanha o perfil sabe. Que propaganda, hein, Lori? Não, você sabe que é verdade, né? Você sabe que é verdade. E olha que honra, gente. Ela é da minha paróquia. A gente mora praticamente na mesma rua. Então É, eu tenho o privilégio de conhecer ela pessoalmente, de abraçá-la. E é muito gratificante, né? Ter você na minha história, Angélica. ai, Lori, obrigada, obrigada mesmo. Obrigada pelo carinho, querido. Então vamos. Cadê o temperamento do pessoal? O pessoal tá colocando aí? Tá, tô vendo aqui, tem gente falando que é sanguíneo, tem melancólico, tem algumas pessoas que não conhecem sobre o assunto. Então, bem, vamos começar a falar e aí eu vou explicando e vocês vão se identificando. Tá, Angélica, antes da gente Fala. prosseguir, Hum, eu quero dar um recado, né? Que tá. hoje seria a quarta aula, mas está sendo a terceira, mas é a última aula da jornada Descubra a Essência da Organização. Não tem jeito de a gente organizar de fora para dentro. Isso para dentro. A gente precisa se organizar de dentro para fora. E por isso que eu introduzi com essas três aulas, né? A Tati ontem a gente não conseguiu fazer a live, mas ela vai voltar. E aí eu estou abrindo as inscrições para o programa Organize a Sua Cozinha. É uma técnica que eu aplico aqui na minha casa. Está com uma oferta super especial, que daqui a pouquinho eu vou falar mais. Mas quem está lá no grupo do curso, que recebeu as lives gravadas dos dias anteriores, um e-book lindíssimo sobre quais os utensílios. Olha, Angélica, serve para o seu enxoval, tá? Já lê Hum, esse e-book, porque lá eu falo de todos os utensílios que a gente precisa ter na cozinha, mas que não vai prejudicar a nossa saúde. Que tipo que de bom. panela usar, que tipo de espátula, quais os tabuleiros que a gente tem que ter na cozinha, tem tudo lá. Então, esse e-book está sendo gratuito e está disponível lá no nosso grupo do curso, que o link está aqui na minha bio, tá? Mas agora, quem entrar só vai ter acesso depois que eu postar de novo, porque o WhatsApp está lá no WhatsApp. Então, clica no link e me aguarde lá para vocês receberem. E aí, fiquem, né, ligados, porque estou com uma oferta muito, muito, muito bacana e vai ser única. Que daqui a pouco, primeiro eu quero saber do temperamento. A gente continua. Muito bom, Lori. Já vou conversar com minha mãe para ela comprar esse curso aí, porque de fato aqui em casa a gente tá sempre buscando, né, se organizar mais. Bem, e já E entrando vocês nisso, delivery? fala. Vocês recorrem muito a delivery aí? Não, até Delivery? que não, até que não. A gente não come tanto delivery assim, tanto assim, não. É bem de vez em quando mesmo. Mas eu falo com a minha mãe que a gente varia muito pouco. A gente varia muito pouco, então a gente acaba comendo sempre as mesmas coisas. Aí esses dias eu falei isso com a minha mãe ficou brava, e aí ela deu pra fazer uns negócios diferentes. Hoje ela fez risoto, aí hoje na janta ela fez batata recheada e tal. Olha! Mas isso tem muito a ver com temperamento. É muito engraçado quando a gente fala sobre temperamento. Por que é o temperamento, né? É uma característica mesmo de nós, seres humanos. Então, todo mundo tem um temperamento, né? A gente já nasce com esse temperamento. E esse temperamento, ele é o mesmo desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre. Não é diferente do caráter, né? Que uma pessoa ela pode moldar o caráter dela, né? Ela pode mudar o caráter dela, ela pode realmente, né, virar uma pessoa completamente diferente e tal. Não, agora no temperamento não. O temperamento é aquilo que a pessoa é e pronto. Só que é isso que é o mais bacana de tudo. Quando a gente fala sobre temperamento, não é aquele negócio de síndrome de Gabriela, né? Tipo assim, já que eu sou assim, eu vou morrer assim e eu não preciso mudar. E não. O temperamento
ele se baseia em duas características principais, né? Que é a característica de reação, ou seja, a maneira que você reage às coisas do mundo, e a sua maneira de impressão, como as coisas do mundo ficam impressas em você, sabe? Então, a de reação, por exemplo, a pessoa ela pode ser fria ou quente. Ou seja, uma pessoa quente, ela é geralmente aquela pessoa mais extrovertida, aquela pessoa mais falante, né? Geralmente quando é criança ali na infância, são aquelas crianças que não param quietas, que gostam de novidade sempre, que gostam de muitas brincadeiras, que gostam de estar sempre em movimento. São pessoas, né, que são pessoas que gostam de tomar a frente das decisões, que gostam de falar, que têm um ímpeto maior. E as pessoas com a reação fria são pessoas que elas são mais calculistas, elas pensam mais antes de agir, elas são pessoas mais introvertidas, então são pessoas que preferem mesmo ficar um pouco isoladas, preferem mesmo observar de longe, preferem, né, ficar ali um pouco mais retraídas, recolhidas, do que ficar ali no meio do povo. Então, essas duas reações é o primeiro passo, assim, pra gente perceber, né, qual é o nosso temperamento. É observar a maneira em que a gente reage. Mas, assim, não é só nos momentos em que a gente sabe que tem alguém olhando, entende? Porque, às vezes, né, eu falo por mim mesma. Eu sou super expressiva, super, super expressiva. Só que tem lugares que eu me contenho, que eu fico, né, mais quietinha, que eu tenho que, né, me controlar mais e tal. Mas estar quieta não significa que eu não sou expressiva, né? Então, esse é um ponto muito importante quando a gente fala sobre temperamento. Porque a maneira que eu tô me comportando agora quer dizer que eu tô me esforçando para ser um pouquinho melhor. Não quer dizer que eu tô mudando meu temperamento. Meu temperamento continua o mesmo. Então, a primeira parte de ser observada é realmente isso, é a questão da reação. Será que eu reajo de uma maneira mais lenta, né? Ou seja, de uma maneira fria? Ou se eu reajo de uma maneira quente, né? De uma maneira rápida? Quando a gente fala disso, é só a gente pensar também, por exemplo, na água, por exemplo, o estado da água, para ela ir para o gelo, ela demora um pouco, né? Ela tem todo ficar um tempo no congelador até ela virar um gelo. Então, essa é a reação da pessoa fria. Demora um tempo até ela se decidir virar alguma coisa, né? Decidir fazer alguma coisa, ela demora, ela fica ali demorando e tal. Agora, o fogo não, você acende o fósforo na hora, né? Na hora tá ligado. Então, é mais ou menos isso com a pessoa que é quente. É na hora ali. A pessoa é aquela pessoa mais pragmática, a pessoa que faz mais coisa. E é muito engraçado quando a gente fala sobre temperamento e organização, nesse assim, pensando assim, né, sobre esse assunto, porque de fato cada pessoa é diferente. Então, cada pessoa vai lidar com a organização de um jeito completamente diferente. Então, por exemplo, foi aquilo que você falou, né? A pessoa ela aprende a se organizar, digamos, de modo exterior, mas se ela não aprende a se organizar interiormente, se ela não aprende a lidar com ela mesma, não importa a técnica que for, ela vai continuar desorganizada. Porque a gente precisa pensar assim, como que eu posso adequar, né, essa dica, esse ensinamento na minha vida, né? Como que eu posso pegar isso que eu estou aprendendo e aplicar na minha vida, né, na minha história, porque cada pessoa é diferente. E aí, então, a gente tem essas reações, né? Ou você é quente ou você é frio, ou é quente ou é frio. E a gente tem as impressões, né? E, pessoal, vocês estão entendendo o que eu tô falando? E se vocês já se identificaram Ai, com tá quente ou com frio? Digitem aí, o que vocês são? Quente ou frio? Oi, Lauren? Oi. deu uma travada antes do que Você você tá. falou que é frio. Não sei Ah, se tá. você falou Você alguma travou coisa. pra mim também. Você travou. Bem, eu pedi pro pessoal escrever se eles são quentes ou se eles são frios. Se eles conseguiram entender aí dentro do que eu tô falando.
Aí, ó. Ótimo. Frio, quente. E aí agora é a segunda parte para a gente identificar o nosso temperamento, que é a impressão, né? Então, se a reação é a forma que a gente faz para fora, né, que a gente se expressa, a impressão é meio que ao contrário, é as coisas que a gente recebe, né, as coisas que vêm para dentro de nós. Então, se a reação ela diz respeito a nós com os outros, né, a nós com o mundo, a impressão diz respeito do mundo para conosco, né, dos outros para conosco. Então, quando a gente está falando sobre impressão, a gente tem dois polos também, que é o seco e o úmido. A pessoa com a reação seca, ela é uma pessoa que as coisas ficam mais marcadas. Os acontecimentos, os ensinamentos, as tristezas, as alegrias, não importa o que seja, tem a tendência de ficar mais marcado na pessoa. Então é uma pessoa que geralmente ela remói mais, que, né, em um sentido negativo, ela pode demorar mais tempo para perdoar, ela pode demorar mais tempo para tomar uma decisão, ela pode demorar mais tempo para seguir em frente de uma situação, né? Mas também no sentido positivo, se ela se inclinar para um sentido positivo, pode ser aquela pessoa que não vai desistir de um projeto por nada. É aquela pessoa que vai colocar aquilo na cabeça e vai martelar aquilo até o final. É uma pessoa que pode ser, tem a tendência de ser muito mais resiliente quando ela se inclina de verdade aquilo, ela quer de verdade aquela coisa. Então, o seco ele é exatamente isso. Você pensa, por exemplo, em um macarrão, né? Já que a gente está falando de organização na cozinha, vamos falar de macarrão. A gente pega um macarrão daqueles que vem, sabe, na embalagem, a gente pega um separadinho Um e espaguete. um espaguete, isso, um macarrão de espaguete, sabe? Se a gente pega esse macarrão espaguete e a gente torce ele seco, ele vai quebrar. Ele vai quebrar e ele não vai voltar a ser o que ele era antes. Bem, talvez se você pegar o macarrão e colar, né, e passar durex, sei lá, você vai conseguir fazer que ele volte a ser o que ele era antes, mas vai ter muito muito mais trabalho, né, para fazer esse macarrão voltar ao que era antes. Então a pessoa seca, ela é assim, ela é uma pessoa que ela realmente, as coisas tocam de maneira muito mais profunda. É como se você socasse a mão na parede, sabe? Vai ficar a marca. É assim a alma da pessoa seca. As coisas ficam marcadas, seja pro bom ou seja pro mal, né? Seja pra coisa boa ou seja pra coisa ruim. Agora, a pessoa úmida já é diferente, já é o oposto, né? É uma pessoa que as coisas acontecem, claro que vão marcar, gente, porque qualquer pessoa é marcada. Sei lá, um parente seu morreu, como não ser marcado por isso, sabe? Uma doença, um acontecimento grande, uma mudança, uma viagem, enfim. Todas essas coisas são naturais para nós seres humanos e todo mundo vai lidar com isso e vai ser impactado de alguma forma. Só que a diferença da pessoa úmida é que ela não se deixa impactar por tanto tempo assim. É uma pessoa que geralmente consegue levar a vida com uma leveza um pouco maior. É uma pessoa que, embora ela fique marcada, ela consegue dar a volta por cima de alguma maneira de um jeito mais rápido. Então, diferente daquele macarrão, por exemplo, seco, que quando você vira ele, ele parte no meio, a pessoa úmida é como se fosse um macarrão cozido, que você pode pegar ele e ele tá todo molenguinha. E você pode girar ele, você pode fazer ele em forma de coração, você pode fazer ele em forma de círculo. Entende? Ele vai ser impactado por aquilo que você está fazendo, mas ele vai ser muito mais malemolente, ele vai se deixar levar muito mais. Então a pessoa úmida, ela é assim. Ela é uma pessoa que geralmente ela
é mais otimista em certas situações, mas ao mesmo tempo também pode ser uma pessoa que acaba cometendo os mesmos erros sempre, porque é uma pessoa que acaba não sendo tão constante, porque como ela, né, não tem profundidade, ela vai querer fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? E não vai conseguir adentrar, penetrar naquilo. Então também tem esse problema, né? Então, aí, Aparecida, acho que eu sou um macarrão úmido. Adorei, Aparecida. Foi até minha mãe que pediu para tirar os comentários, Aham. porque no seu rosto. Só que eu vou falar o seguinte: vocês dão um cliquinho na tela que os comentários ficam baixos e aí vocês vão ver a Angélica, tá? Isso Que aí o aí. comentário não vai aparecer para vocês. Isso, porque é bom ler os comentários. Às vezes é bom. Comentários, tá? A gente dá É, um para nós. isso. E, bem, então são essas duas formas também, né? Que a nossa alma, digamos assim, se expressa, né? Então, uma é a forma que a gente se expressa no exterior, né? E outra é a forma que as coisas ficam na gente. Então, completando tudo isso, né? A gente tem esses dois hemisférios da reação. Então, ou é quente ou é frio. Imagina assim, dois polos, quente e frio. E você também tem a impressão, né? O polo da impressão. Ou você é seco, ou você é úmido. Então, quando a gente junta esses dois polos da reação, impressão, reação, impressão, reação, impressão, reação, impressão, a gente vai ter quatro combinações diferentes, né? Ou a gente vai ser, ou uma pessoa pode ser quente, seco, seco, frio, frio, úmido, úmido, quente. Então, são os quatro temperamentos. Então, é daí que veio os quatro temperamentos, né? Essa teoria dos quatro temperamentos é uma teoria bem antiga, muito antes de Cristo. Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, já falava sobre os temperamentos. Inclusive, essa teoria dos temperamentos, ela começou a ser estudada e comentada pelas pessoas pensando no sentido físico mesmo, no sentido da alimentação, no sentido dos fluidos corporais, porque eles acreditavam que, dependendo do líquido que a pessoa tinha mais em evidência no corpo, ela ia se comportar de uma maneira diferente. Então, certos alimentos fariam tal efeito nela, que fariam tal efeito diferente em outra pessoa. Então, o estudo dos temperamentos, ele vai muito além, né, de um sentido psicológico, assim. Ele é um sentido bem prático mesmo. Ele é, de fato... exatamente. Ele é fisiológico também. Não só psicológico, mas também fisiológico. Então, é muito legal. Que é fisiológico, né? Não tem como. Os nossos, tem uma frase que eu gosto muito: os alimentos dão inteligência às nossas emoções, e é através do fisiológico. Com Hipócrates certeza. também fala uma frase que muito tempo ficou aqui na minha bio: faça dos seus alimentos o seu remédio. Né? Foi ele que disse isso. Muito bom. Então, assim, com isso que eu falei, pessoal, da impressão, vocês são úmidos ou vocês são secos? Vocês conseguiram se reconhecer em uma dessas duas que eu falei? Digam aí o que vocês são. Tem uma que colocou, a tia Fatinha, ela sempre é uma piada. Ela colocou que é morna, Angélica. Tem jeito de uma pessoa ser morna? Olha, quando uma pessoa, né, ela não consegue se identificar logo de cara com ou quente, ou seco, ou frio, ou frio, úmido, enfim, ela não consegue se identificar de cara, é normal, assim, sabe? Porque o estudo do temperamento, ele é um estudo de autoconhecimento. Então, assim, você pensa, por exemplo, numa pessoa que já tem 60 anos, ou já tem 40 anos, ou já tem 30 anos. Poxa, é um tempo considerável de vida, é um tempo considerável de experiências que a pessoa já viveu, né? É um tempo considerável de várias coisas que já foram acontecendo na vida da pessoa e que talvez agora ela pode ter alguns traumas que fizeram com que ela não fosse tão expansiva assim,
ou talvez com alguns traumas que fizeram com que ela tivesse que mudar completamente quem ela é, porque ela era muito julgada. Enfim, então assim, quando a gente fala sobre temperamento, é muito bom que a gente pense assim, quem eu sou quando não tem de fato ninguém me olhando, quando não tem assim, eu não tô querendo de fato agradar ninguém, então eu tenho que pensar nisso. Quem eu sou, pensando assim, lá na minha infância, na minha adolescência, porque é de fato nesses momentos que a gente é mais, assim, nosso temperamento tá mais em evidência. Então a gente tem que sempre pensar nisso, né? Nesses pontos, porque às vezes algumas coisas na nossa vida acontecem e a gente vai se mudando, né? Mas no fundo, a gente sabe quando a gente tá tendo uma atitude que é pra, tipo assim, fingir que nós somos alguma coisa e quando nós temos de fato uma atitude que é parte da nossa natureza, né? Não tem jeito. Então é muito importante a gente analisar esses pontos. Muito bom. E aí, gente? E aí? Olha, é muito interessante porque a partir de agora vocês vão ter um insight, né? Toda vez que você, assim como foram as outras lives também, pessoas comentaram lá no grupo como que já conseguiu mudar. E mudar e observar o que está fazendo, né? O que está direcionando e olhar para dentro. Não adianta a gente querer organizar olhando para fora. A partir do momento que a gente olha para nós, a gente consegue, aquilo vai transbordando, né? E automaticamente as outras coisas vão por consequência. Quem está aqui desde o primeiro dia? Coloca aí nos comentários. Quem que já está lá no grupo, né? Se quiser colocar aí, vocês estão concordando com o que eu estou falando? Que realmente o conteúdo que foi dado aqui nesses 3 dias fez diferença interna? Coloca aí nos comentários para nós. E, Angélica, teve uma pessoa também que colocou que é colérica e melancólica. Falou assim, eu sou colérica. Alguém me colocou aí no comentário, não sei se você viu. Isso é possível? Olha, como a gente fala de temperamento, é uma ciência que não tem como ser exata, sabe? Porque a gente está falando de tendências naturais. Então, claro que existem pessoas, estudiosos, que vão falar que tem como você ter dois temperamentos. Tem gente que fala que tem como você ter três, tem gente que fala que você tem como você ter todos. Mas Angélica, eu sou adepta da teoria que você tem só um temperamento. Porque eu vejo muitos temperamentos associados aos 4 elementos da natureza, que é fogo, água, terra e ar. Então, assim, não tem como o ar ser fogo ao mesmo tempo. Mas tem como o ar tá tão quente que parece ser uma sauna, sabe? Quase uma brisa, quase um forno. Parece fogo, mas não é fogo. Entende? Eu sou adepta disso, de que um temperamento você pode estar ali num extremo que quase chega em outro, mas não é outro. Entendeu? É igual a água. Às vezes está muito fria, mas não é gelo. Entende? Então, assim, eu acredito nisso. Nós temos um só temperamento. Mas essas questões que eu falei, né, do frio e do seco, às vezes você tá mais frio do que seco. Às vezes, em algum momento da sua vida, você tá mais seco do que frio. Então, assim, é um estudo que, infelizmente, assim, eu adoro falar sobre isso, mas infelizmente não dá para explicar tipo, tudo em uma live só. Até porque a gente também tem que falar de organização. Mas no meu perfil, inclusive, tem muito post sobre isso, se vocês quiserem saber mais. Tem vários posts legais, assim, associados aos temperamentos a personagens, a temperamentos a personagens de filmes, explicando melhor todas as questões do temperamento, que pode ajudar vocês que estão em dúvida ainda do seu temperamento. Mas, bem, já começando a falar sobre essas questões, né, que eu falei que cada temperamento ele tem, né, a presença de um elemento da natureza, é muito importante a gente entender isso, porque quando a gente fala de organização, né, Lauren, foi aquilo que eu disse também, aquilo que você está falando várias vezes, a organização, ela é um ato externo, né,
Mas, primeiramente, ela parte de um ato interno. Então, vamos partir da pessoa que tem um temperamento de água, né? Que é o fleumático. É chamado de fleumático. É aquela pessoa que ela é fria, ou seja, lembra do que eu falei lá atrás, né? Aquela pessoa que ela demora um pouco mais, né? A tomar uma atitude, aquela pessoa um pouco mais passiva, um pouco mais introvertida, a pessoa que é um pouco mais calculista, né? Que analisa um pouco mais. E ao mesmo tempo que ela é fria, ela também é úmida. Então, ela, embora ela tenha esse elemento que faz com que ela esteja um pouco mais retida, ela tem a umidade que faz com que ela não se importe tanto. Então, no sentido de que ela não vai ter tanto medo de começar assim, não vai ter tanta coisa bloqueando ela ali, por exemplo, quando a gente fala sobre organização. Então, vai ser uma pessoa que, por exemplo, para ela começar, talvez ela precise de um incentivo grande. No sentido de, eu comprei esse curso da Lauren aqui, eu tô animada agora de fazer, porque eu tô nesse grupo, tem muita gente fazendo junto, eu acho que eu vou dar uma chance e vou tentar também. E quando uma pessoa fleumática, ela pega para fazer, geralmente é uma pessoa que ela dura muito tempo perseverando naquilo. O fleumático, o lema dele é devagar e sempre, sabe? É uma pessoa que, de fato, ela vai indo, ela vai progredindo devagar, vagarosamente. Não é uma pessoa que ela sente a necessidade de fazer tudo de uma vez. Não é aquela pessoa que sente a necessidade, por exemplo, comecei a organização na cozinha hoje. Ela provavelmente não vai ser aquela pessoa que vai sentir vontade, necessidade de trocar todos os utensílios da cozinha de cima e embaixo. Não, provavelmente ela vai começar organizando ali a gaveta, né? Aí no outro dia ela vai organizar a geladeira. Aí no outro dia ela vai anotar os itens que precisam ser substituídos. Então é uma pessoa que, né, falando de um lado bom, assim, ela vai ser perseverante. Aos poucos, mas com perseverança. Vai fazendo devagar, né? É igual, como é que é? Eu acho que é do Zeca Pagodinho, né? Que fala, vai devagar, vai devagar, vai devagar, devagarinho. É assim, esse é o fleumático. E ele vai indo. Então, ele precisa desse estímulo um pouco maior, porque por si só ele não tem esse estímulo. Então, é aquela pessoa que talvez, se ninguém falasse com ela, se ninguém pegasse no pé dela, por si só ela não faria. Mas como ela viu que teve a necessidade, como ela viu que tem pessoas fazendo, né, ela pode ter se sentido impelida a fazer também. E quando ela pega para fazer, ela consegue. Pega no tranco. Isso aí. É pensar assim, por exemplo, quando a gente pega um copo de água, a água dentro do copo, se ela está em cima de uma mesa estática, a água não vai se mexer, né? A água vai ficar parada ali. Agora, se eu dou um toque no copo, a água vai se mexer. Então a gente tem que pensar nisso. A pessoa fleumática é mais ou menos assim, ela é mais ou menos que nem a água. Ela precisa de um estímulo externo grande ali para ela se mexer. Mas uma vez que ela se mexe, ela vai seguindo o fluxo. Como um rio mesmo, sabe? Vai lá de cima e vai caindo, caindo, caindo. E o curso segue. Né? Exatamente. E para as mamães aí de plantão, então, às vezes, o seu filho, o seu marido, não é que ele não quer lavar o copo que está na pia, não é que ele não quer cozinhar, está precisando, né, só de um empurrãozinho com delicadeza. É, Porque o meu pai mesmo, meu pai é super fleumático. Só que aqui em casa, quando ele pega pra fazer alguma coisa, tipo assim, ele faz aquilo muito bem. Muito bem, assim. Quando ele, às vezes, ele vê que eu tô cansada. Esses dias mesmo ele viu que eu tava bem cansada. Minha mãe também já tinha deitado, só que a cozinha tava suja. Ele pegou e lavou tudo. E assim, ele não lavou só a louça, ele lavou a louça, ele secou a louça, ele enxugou a pia. Então, assim, ele fez tudo, porque assim, ele teve aquele empurrão ali de viu, poxa,
eu posso ajudar aqui de alguma forma, né? Então ele pegou e fez, sabe? Às vezes, quando a minha mãe mesmo hoje, ela comprou todos os itens direitinho, certinho, e falou, vamos fazer uma batata? E aí meu pai pegou e fez. Então, assim, não é que o fleumático ele não vai fazer nada, porque às vezes as pessoas acham que é isso, né? Aquela pessoa que nunca faz nada e tal. Não, não é isso. Mas é aquela pessoa que, por si só, muitas vezes elas não se sente impelida a fazer. Mas uma vez que tem um estímulo externo, ela se esforça e faz. O Aparecido mesmo já citou o exemplo dele aqui. Aqui em casa eu sou obrigada a fazer. Então, olha aí, não tem nem opção, né? Ai, ai. Nem para dar um empurrãozinho, já tem que fazer logo. Ah, Tem mais alguém aí, gente, que está nessa situação do Aparecido? Muito bom, muito bom. E o povo que está chegando aí, fala aí, vocês já identificaram quem é fleumático? Quem não sabia? Muita gente colocou lá na minha enquete que não sabia o temperamento. uhum. Estou aí para descobrir. Cadê os fleumáticos? Manda uma mãozinha aí a cena, né? Fala que encontrou, escreve eu aí nos comentários nos contando. Porque tem que valer a pena estar aqui assistindo essa live. Tem que gerar, né, uma mudança, um conhecimento que realmente vai trazer uma transformação para vocês. É isso aí. Bem, a gente pode ir pro próximo, Lauren? Podemos, podemos. Bem, quando a gente fala, então, a gente falou aí dos fleumáticos, né? Que são a junção do frio com o úmido. E também nós temos em outro quadrante que pessoas também que são frias, mas não são fleumáticas, porque elas não são úmidas. Então elas são frias e secas. As pessoas que têm essas duas combinações, elas são chamadas de melancólicas. Quando a gente pensa nesse nome, né, melancólico, culturalmente, digamos assim, a gente logo pensa em uma pessoa triste, né, em uma pessoa é, é, com mágoa, ressentida e tal. Mas uma pessoa melancólica, ela não é uma pessoa necessariamente assim, viu? Isso não tem nada a ver com temperamento, tem a ver com talvez a experiência de vida que a pessoa teve e de fato fez com que ela ficasse assim. Então, o melancólico, ele é aquela pessoa um pouco mais retraída, é aquela pessoa mais extrovertida mesmo. É uma pessoa que ela não vai ter a tendência de falar tanto, não é aquela pessoa que tem a tendência de agir tão rápido assim. E pelo fato dela ser seca, ou seja, ela aprofunda bastante, ela acaba demorando um pouco mais que, por exemplo, o fleumático para agir. Porque o melancólico, ele vai querer ponderar, geralmente, ele vai querer ponderar todas as expectativas e todas as coisas possíveis. Então, a pessoa melancólica, ela vai pensar assim, ok, tá. Quando ela se decidir a fazer, ela vai pensar, ok, eu vou fazer. Então, deixa eu ver o que é necessário para que eu comece a fazer. Deixa eu ver quais são os objetos necessários para eu ter para eu começar. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Então, vai ser uma pessoa que ela vai querer se antecipar para poder ter tudo direitinho para tomar aquela decisão. Então, o melancólico, ele é assim. E quando a gente fala de melancólico e organização, sobretudo organização na cozinha, e eu digo isso muito porque eu vejo as minhas amigas melancólicas. Olha, o melancólico, ele é assim, aquela pessoa de dar inveja, porque são pessoas que quando elas pegam para de fato se organizarem, elas vão até o fim, porque elas já ponderam todos os detalhes. Então, é uma pessoa que ela vai pensar assim: será que isso é útil? Será que isso vai ser bom? Se for bom, é bom para isso, isso, isso também? Ah, é sim, então eu posso ter aqui na minha cozinha. É uma pessoa que ela vai pensar muito nos detalhes. Uma pessoa que ela já é apegada aos detalhes, então ela vai prezar por isso. Ela vai prezar ali para ter materiais que vão ser melhores, né? Vai prezar ali para, às vezes, para uma coisa que é mais esteticamente bonita e vai querer se organizar mais, porque o melancólico, por ele ter essa introversão
e ao mesmo tempo ele demorar um pouco para tomar uma atitude, para se mexer perante a vida, digamos assim, ele tem tempo para observar, né? Ele tem tempo para observar. E essa capacidade de observação do melancólico faz com que ele perceba coisas que outras pessoas não percebem. Então, isso faz com que ele seja um pouco mais organizado por natureza. Entende? Por natureza. Claro que existem pessoas que são melancólicas e são completamente desorganizadas, porque talvez não tiveram educação na infância, não tiveram estrutura, enfim, por vários motivos. Mas vão ser pessoas que, uma vez imersas nessa organização, vão ter uma facilidade muito grande de pôr as coisas em ordem. E digo mais, vão se sentir mal quando as coisas não estiverem em ordem. Esse é o ponto. Porque existem muitas, às vezes eu imagino você, né, Lauren, que deve ter um contato muito maior com esse público, né, de mães, né, de esposas, que tem vários afazeres dentro da casa, dentro da cozinha, ou então até mesmo fora de casa, né, como trabalho, filhos e tal. Chegam em casa até aquele caos e as pessoas ficam extremamente mal, porque queria que as coisas estivessem organizadas, mas não estão. Então, a pessoa de temperamento melancólico, ela de fato, ela sofre quando as coisas estão fora de ordem. Ela é diferente de um fleumático. O fleumático, ele pode até falar assim, caramba, tinha que estar organizado, né? Só que ele não vai sofrer por causa disso. Agora, o melancólico vai. O melancólico, ele vai ficar pensando, ele vai ficar remoendo. E pior, quando ele ainda não pode fazer, ou então ele não sabe como fazer, né? Como colocar aquilo em prática, ele na cabeça dele, ele sabe o que é certo. Mas às vezes ele não sabe como colocar em prática. Então, coitado, ele vai sofrer muito. Porque ele vai ficar pensando que ele sabe a resposta, mas ele não vai ter o meio suficiente para colocá-la em prática. Então, isso é muito frustrante também para a pessoa melancólica. Eu me identifico nesse perfil. E uma das coisas, assim, da organização, a gente demora, né? A Angélica falou, demora um pouco. Ela foi muito gentil, porque o melancólico, pelo menos na minha situação, também pode ser por uma questão de criação. Qual que é? O que eu demorei tanto tempo a entender? Porque tem 8 anos, Angélica, que eu mudei meus hábitos alimentares aqui em casa. Porque meu filho nasceu com alergia alimentar e era refluxo, sangue nas fezes, refluxo era pelo nariz. E a gente, há 8 anos, não se falava tanto em alergia alimentar como hoje, né? Hoje é fácil, já sabe quais são os elementos. E os médicos falavam para mim, não, tem que tomar Label, e ficava dando um monte de remédio e tal. E eu falava, gente, teve uma coisa que eu sempre evitei, aprendi isso da minha mãe, porque a minha formação de enfermagem me ensinou a resolver tudo com remédio. Tudo. Uhum. O remédio é uma droga, ele melhora uma coisa e piora outra. Mas a minha mãe, né, a faculdade da maturidade trouxe isso para nós. Minha mãe nunca teve estoque de remédio em casa, porque ela sempre falava que prejudicava outra coisa. Uhum. Eu me vi, né? Eu saí do meu trabalho porque eu não ando, a gente não tem ninguém aqui. E aí aquele processo de amadurecimento também, né? E agora? Eu tô longe da minha família, não tem ninguém para me ajudar. Falei, como é que eu vou colocar esse menino na creche? Sendo que ele não pode comer nada. Ele até hoje ele tem reações com corante e conservante. É agrotóxico. Ele comia. Eu fazia feira sempre na feira orgânica. Quando eu comprava algo que não era da feira orgânica ou que ele comia fora, ele vomitava 24 horas. Até Nossa. eu descobri que era o agrotóxico. Então, tudo que era químico, né? Leite, glúten, ele teve alergia. Eu falei, e agora? Como que eu vou fazer? Eu comecei a cozinhar para ele, né? Eu tinha que fazer todas as comidinhas para ele. E até os 2, 3 anos foi muito bem, porque eu não tive muito trabalho em ter que fazer substituições, porque ele não conhecia. E aí ele vai para a escola, ele conhece bolo, recheado, Foi. biscoito, essas coisas. E eu fiquei, assim, praticamente o dia inteiro na cozinha. E eu fiquei com muita sede de passar isso, porque o meu entendimento de cuidar da alimentação saudável, de ter a alergia do Nando, ela foi um presente para mim, porque eu entendi. Eu mudei a minha alimentação para amamentá-lo e eu tive muitos benefícios. Mas aonde que eu me peguei?
né? E aí, quem me acompanha há mais tempo sabe que eu sempre fui ensinando para as pessoas a se alimentar de forma funcional, né? Tenho feito cursos sobre intestino, mas as pessoas, às vezes, elas não persistem. E por que que elas não persistem? Eu precisei persistir porque eu tive uma mudança de fato, mas eu tinha se eu não persistisse, eu ia ter um resultado muito ruim, que era a consequência de internação, que como já teve, o Nando já ficou com a saturação baixa, foi para oxigênio, porque comeu calabresa. Então, assim, eu não tinha escolha, né? Eu tinha que cozinhar mesmo. Mas quantas vezes eu passei madrugadas? E as pessoas olham para a gente, ai, não sei como é que você aguenta. E a comida ainda, né, para alérgico, inclusiva, que a gente chama, ela é muito cara. Só que, assim, a minha família, Angélica, eu não me importo de fazer. A minha família se tornou muito mais saudável, né? E como eu citei o exemplo do câncer. Enfim, mas eu sempre fiquei nervosa, né? Eu sempre fiquei. Eu não gosto de cozinhar, mas eu aprendi a cozinhar. Então, eu não consigo fazer uma live de receitas. Por quê? Porque todo mundo me pede isso, mas assim, não é para mim. Eu gosto de ensinar as pessoas que têm que comer, tal. Mas eu entendi por quê. Me faltava organização na cozinha. E aí, a minha próxima meta era essa. Então, eu desenvolvi, né, uma forma, eu descobri uma forma para mim. E eu falei, gente, é isso. Para as pessoas se alimentarem bem, com qualidade, elas precisam aprender a se alimentar, a organizar a cozinha como eu aprendi. Ontem aconteceu o acidente do Nando lá na escola. Para quem não acompanhou, vou, né, só falar rapidinho. Nando caiu, perdeu um dente inteiro, precisei levar ele para o dentista às 7 horas da noite. Gente, é tão mágico, né, esse método que o quê? Eu estava saindo de casa às 7 horas da noite, eu já tinha a janta mais ou menos pré-preparada, mas eu não consegui preparar para o meu marido chegar em casa e jantar, de fato. Mas quando chegou, não demorou 10 minutos, a gente já estava com aquilo ali. Hoje o Nando precisou comer uma comida pastosa. Antigamente, eu ia ter que ir no supermercado, talvez comprar alguma coisa, né? Eu já tinha açaí no congelador, açaí sem agrotóxico, sem guaraná, sem aditivo químico. Eu já Uhum. tinha tudo batidinho, era só colocar no copo se ele quisesse. Eu já estava o imprevisto. Hoje eu usei uma panela para fazer o almoço. Então eu aprendi a lidar com o imprevisto, né? Aprendi a não perder tanto tempo na cozinha. E eu não gosto de comida congelada, né? Para mim não funciona o quê? Fernando outro dia ganhou, comprou, não sei, umas 15 marmitinhas com a comida pronta, que era só colocar no micro-ondas Aham. e congelar e comer. Para mim, não dá. Então, não é isso, né, que eu aprendi. Eu quero ensinar vocês. Olha, Angélica, quando você chega num restaurante, quanto tempo o prato que você pede fica pronto? E demora, Não, dependendo do restaurante. Deus, Angélica. Por que que a gente costuma ir em 40 minutos no máximo, não é isso? É. Mas se você vai comer uma muqueca, né, a culinária capixaba. Quanto tempo você demoraria para fazer? Quanto tempo a sua mãe Ah, demora? não, esquece. Aonde que é Muito. mais rápido? No restaurante ou na sua No casa? restaurante, não, no restaurante, com certeza. No restaurante demora às vezes. Você vai num restaurante italiano, em 30 minutos no máximo, e ninguém consegue fazer a comida que você ia. E o que eu vou ensinar isso é a gente ter um menu de restaurante dentro da nossa casa, né? Eu vou dar continuidade a tudo que nós aprendemos aqui. Nós descobrimos a essência, né? Quem está me acompanhando desde o primeiro dia teve benefício? Vocês conseguiram uma transformação com esse conteúdo? Eu quero dar continuidade a esse conteúdo para vocês não perderem a qualidade, porque a gente briga com o marido, né? Porque não tem comida na hora, não tem uma, uma lista de compras que. Na minha casa, minha mãe vai brigar comigo de eu estar contando isso, mas eu estava pensando é hereditário. Né? Como que eram os domingos aqui em casa? No sábado ou no domingo, ia lá buscar o que ia fazer para o domingo. Ir no supermercado mais de uma, duas vezes na semana. Olha o tempo que a gente perde. O meu avô tem 90 anos. Até hoje, ele só vai no supermercado, aonde esteja, comprar as coisas que vai fazer para o almoço. Para minha avó até hoje, no domingo. Mas a minha avó, ela faz almoço em 30 minutos. Minha avó é demais.
E assim, hoje para ele isso é um passatempo, né? Porque ele está com 90 anos, então precisa ocupar a cabeça dele. Então hoje faz até bem, mas imagina, eu lembro de mim pequena, chegando na casa da minha avó para almoçar, e o meu avô saindo, o almoço atrasado, porque ia comprar o frango, blá, 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 aí comeu comida ruim. Então, eu estou abrindo as inscrições agora para quem está aqui. Vocês vão ser privilegiados. E, Angélica, eu fiz uma doideira, porque assim, eu estudei muito, muito, muito para montar esse programa. Né? Fiz testes aqui em casa para dar certo, para poder passar isso para as pessoas. E o custo, né? Como que vai funcionar? A gente vai ficar 4 semanas juntos. Vamos ter 4 aulas ao vivo. E nessas 4 aulas ao vivo, nós vamos fazer um programa aqui via celular. Todos os dias vocês vão receber uma mensagem de texto, uma imagem e um áudio, né, com uma tarefa para vocês conseguirem aí aplicar na casa de vocês. É uma tarefa fácil. E por que que eu gosto desse modelo via grupo de celular? Porque fica mais fácil para você fazer. Eu vou te dar a aula ao vivo que quem entrar vai ter ela gravada, né? Acesso vitalício. Todas as vezes que você precisar ir lá recorrer a ela, você vai recorrer. E também vai ter as lives aqui do programa e vai ter bônus com. É... E não deu tempo de pegar o papel anotado, mas a memória aqui tá boa. Mas lá no grupo tá tudo explicadinho. Vai ter bônus com apostila de quais os alimentos que ficam bom para congelar, os alimentos da os alimentos da estação. Porque quando a gente prepara o alimento, as frutas, as verduras, os legumes da estação, a gente tem menos agrotóxicos para quem não, às vezes não tem acesso ao orgânico, e eles duram mais e a gente tem aí mais nutrientes disponíveis para aquela época. Aí é motivo para outra live também. Então vai ganhar lá uns 4 e-books gratuitos como bônus. Tudo isso, Angélica, ficaria por R$ 159,90. Esse ficaria até mais, mas assim, eu enxuguei, porque qual que é meu objetivo aqui? Meu objetivo, gente, não é vocês falarem, eu consegui agora ter mais tempo na minha cozinha, agora eu vou ficar de pernas pro ar. Não, né? A gente precisa desse tempo para a gente servir a Deus, para a gente servir as pessoas e também para a gente ter uma sanidade emocional. Porque esse desequilíbrio, né, na organização da cozinha, da alimentação, ele prejudica a gente em todos os sentidos, fisiológico, emocional, porque se você come mal, se você fica comendo só delivery, eu parei de pedir marmitex aqui em casa, as coisas, o imprevisto acontecia, eu pedia marmitex, né? E sempre tem uma consequência. Não tinham que jantar, o Fernando já sabia, aí o almoço estava escasso, estava pouco, ele já voltava do trabalho, vamos comer alguma coisa na rua. Então, isso, o que que eu vou ensinar a vocês? A economizar, a não jogar comida fora. Quantas vezes eu joguei verdura na geladeira que eu comprei demais, joguei fora no lixo? Acontece isso aí na sua casa, Angélica? Isso é muito Uhum. triste, né? Assim, Não é com tanta frequência, mas de vez em quando acontece. A gente, às vezes, na empolgação, compra várias verduras e tal, aí às vezes não sabe fazer. A gente começou a ter o costume de tipo, tentar picar algumas coisas e congelar, mas aí a gente vai meio no, assim, no feeling, sabe? A gente não sabe exatamente o que congela, o que não congela. Igual você tá falando aí, sabe? Eu acho que vou até comprar pra minha mãe pra poder ajudar aqui em casa. não, e aí eu falei, eu tô tão feliz com isso, porque assim, eu demorei um pouquinho para ter esse insight para ajudar as pessoas nisso. E eu acho Sim. que vai ser muito, muito, muito assim, transformador, porque vai ajudar a vocês fazer as pazes com a cozinha, assim como foi para mim. Né? Porque eu não Uhum. sou prendada sempre. Né? Eu casei mimada, eu casei preguiçosa, e aí as coisas vão acontecendo, a gente vai transformando. Então, olha, de 159,90, Jéssica, Hum. 59,90. 59? 59,90, né? Assim, é mesmo para ajudar, tá? Eu quero conseguir ajudar as pessoas. As vagas são limitadas, tá? As 10 primeiras que se inscreverem vai ter uma mentoria comigo de 1 hora online. Então, as 10 primeiras pessoas, vocês vão, né, receber isso lá no grupo do curso
curso, onde está todo o material. Então, corre, já vai para a live aqui um pouquinho lá. Por quê? Já tem, para quem está no grupo, já tem. Meu irmão colocou lá para mim. Lucas, se você tiver aí de novo, se chegar muita gente, coloca de novo aí como que faz para se inscrever. Então tá lá, né? Essa é a oferta para quem quiser continuar. Coloca aí nos comentários, gente. Vocês gostaram da oferta? Cadê os coraçõezinhos? Porque assim, tá imperdível, né? Essa oferta e eu tenho certeza que eu vou entregar. E tem mais, tá, Angélica? Se vocês aí na sua casa adquirirem um programa e se vocês cumprirem tudo que eu colocar lá e não tiver resultado nenhum, me provar que vocês fizeram tudo que eu ensinei, né? Eu vou devolver o dinheiro, mas eu vou devolver em dobro, tá bom? Que isso, Lore? Eu faço para vocês, tá bom? Se Aí se vocês garante, muito bom. têm prática e não obterem resultado, eu devolvo o dinheiro em dobro. Então vocês vão ganhar. Mas tem que mostrar que cumpriu tudo. Tem que postar foto, tem que colocar no Instagram, tem que falar, hoje eu cumpri, tem que participar do grupo. E aí, Loren, aqui em casa não deu certo. Né? Então, os fleumáticos, os melancólicos aí, eu já sei que vai dar certo esse grupo. Agora vamos ver aí os outros dois temperamentos que a Angélica tem para nós. Será que eles vão se adequar? Gente, agora a gente vai falar sobre os temperamentos quentes, né? Porque a gente falou sobre os temperamentos frios, ou seja, os fleumáticos e os melancólicos. E agora, cadê os quentes, né? A gente também tem as pessoas que têm o temperamento quente. E são eles, os sanguíneos e os coléricos. O sanguíneo, ele é a presença do ar, né? O sanguíneo, ele é aquela pessoa que é quente, então ele vai ser uma pessoa extrovertida, vai ser uma pessoa que vai falar mais, que vai ter uma tendência a agir antes de pensar, que vai ter uma tendência de fazer mais, de agir mais. E pelo fato dele ser úmido, ele vai ter a tendência também a logo voltar para o estado que ele estava antes. Então, por exemplo, se o sanguíneo, ele pega, vou fazer uma coisa, um grande projeto, um grande empreendimento, e fica super empolgado e tal, e aí começa, e aí ele falha, aí ele, assim, nem tava tão empolgado assim, deixa pra lá, já vou começar outro empreendimento. Então, o sanguíneo, às vezes, ele tem essa dificuldade de empreender até o final de uma coisa, né? De ter ali uma constância, né? De ter ali, às vezes, uma organização, porque o sanguíneo, ele é assim, eu acho que esse curso ele vai ser perfeito para os sanguíneos, porque às vezes o sanguíneo, ele tem muita energia para começar, ele vai começar muitas coisas, porém, ele não vai conseguir perseverar até o final. Por N motivos. Porque pode ser que ele se distrai com outra coisa, pode ser que ele vai fazer outra coisa. A minha mãe, ainda bem que ela não tá na live, então eu posso falar. A minha mãe, ela é sanguínea, e aqui em casa é assim. Ela sabe disso e a gente fica se zoando. Porque ela começa a fazer uma coisa, aí daqui a pouco ela tá fazendo outra. Aí, tipo assim, ela deixou a coisa lá e já tá fazendo outra. Eu fico, mãe, você não tava fazendo tal coisa? Eu tava. Aí ela vai lá e volta. Mas é assim, os sanguíneos, eles são assim. É como o ar mesmo, né? O ar, você pensa, o ar tá em todos os lugares. Ele quer preencher todos os lugares, né? Então, a pessoa sanguínea, ela vai agindo mais ou menos dessa forma. Só que é claro que a gente tem que saber que, obviamente, esse entusiasmo, ele é bom, ele é positivo, mas também tem que vir alinhado a uma perseverança. Porque quando é alinhado a uma perseverança, a pessoa sanguínea, ela não vai desistir. A pessoa sanguínea, ela não vai deixar os empreendimentos de lado com a perseverança, né? Porque ela vai começar aquilo e ela vai dizer assim, poxa, olha, eu tô começando isso, então eu tenho que ir até o final, né? Eu tenho que me dedicar. Então, quando ela tem as ferramentas necessárias e ela empreende verdadeiramente força e perseverança naquilo, ela consegue fazer as coisas muito bem. E melhor, porque o sanguíneo, ele tem uma empolgação que é muito típica dele mesmo.
né? Geralmente são pessoas muito alegres, né? Geralmente são pessoas muito leves, digamos assim. Então, é muito bom para uma pessoa sanguínea ser organizada, por exemplo, na própria cozinha, porque podia ser, a tarefa que antes para a pessoa poderia ser um peso, né, um fardo, porque não conseguia se organizar, ou então porque, né, demorava muito, igual você falou, de repente, com uma organização, passa a ser uma tarefa mais leve, né? Talvez uma tarefa até alegre, talvez uma tarefa até, né, mais tranquilizante, porque agora tem um elemento que antes não tinha, que é a organização, né? Que é aquela coisa que vai unir todas as habilidades naturais dessa pessoa. Então, é muito importante que o sanguíneo ele se organize para que ele consiga colocar a sua energia até o fim em um empreendimento. Nossa, muito bom, muito bom. Cadê os sanguíneos da live, gente? Coloca aí no Tô comentário. vendo que tem gente aqui que é sanguíneo e se identificou. Já até, ó, Aparecido aí falando que vai mandar a live pra minha mãe. Não manda, não, pelo amor de Deus. Mas olha, também, além dos sanguíneos, né, a gente também tem os coléricos. O colérico, assim como o sanguíneo, ele é quente também. Só que a diferença do colérico para o sanguíneo é que o colérico ele é seco. Então o colérico ele vai ser aquele sujeito que vai, assim como o sanguíneo, ser animado, né, ser extrovertido. É aquele sujeito que é uma pessoa de fato um pouco mais falante, um pouco mais exterior. Porém, é uma pessoa que, por ser seca, né, por ficar mais impactada, ela tende a ser um pouco mais meticulosa. Ela tende a pensar um pouco mais, ela tende a analisar um pouco mais, né? Ela tende a ser até mesmo um pouco mais prática, né? E enquanto o sanguíneo ele está indo pelo envolvimento da emoção, na diversão, né, nos sentidos, o colérico ele está indo muito mais pela praticidade, pela mobilidade e pela utilidade da coisa. Apesar dos dois serem quentes, né, de irem logo fazer, eles têm essa diferença. Então, enquanto, por exemplo, um sanguíneo precisa ver alegria, né, no ambiente que ele tá ali, precisa ter as coisas organizadas, né, para ter mais ânimo, entusiasmo de fazer as coisas e não se perder, o colérico ele precisa de praticidade. O que é aquilo que eu preciso para fazer e obter o resultado que eu quero chegar? É assim que o colérico funciona. Se você Ele é insistente, assim. O meu mais novo, ele é colérico e desde que ele começou, desde cedo, eu falei, meu Deus, tudo que ele quer, ele sobe escada, ele enfrenta mesmo, até se for difícil para ele conseguir o que ele quer. E ele chega a ser assim, chato para, né, comigo, por exemplo, para insistir o que ele quer. menina, mas é assim mesmo. O colérico ele é desse jeito, sabe? Ele é convicto daquilo que ele sabe, entende? E é muito engraçado isso que você falou sobre, né, ter dificuldade de identificar o temperamento ou de ter dois temperamentos, enfim. Quando eu era criança, eu sempre fui muito assim, muito convicta, né? Só que pelo fato de eu ser sozinha, porque eu estudava, mas eu não tinha crianças no meu convívio diário sem ser na escola. Então eu acabei sendo uma criança mais isolada. Então o meu passatempo favorito era ler. Eu ficava mais, tipo assim, ficava mais na minha, ficava mais quieta, gostava mais de fazer coisas isoladas, de modo isolado, porque eu tive que viver desse jeito, né? Foi aquilo que eu tive na minha vida, então não tinha outro parâmetro, então não tive oportunidades para perceber que eu me sentia super à vontade em posição de liderança, por exemplo, né? Então eu tive pouco estímulo nesse sentido. Só que foi muito engraçado porque eu não me sentia bem sozinha. Diferente de uma pessoa melancólica, que ela não se importa, se ela prefere estar sozinha, né? O meu namorado mesmo, às vezes,
às vezes ele fala, ai, vamos só nós dois e tal. Porque os melancólicos, eles precisam desse tempo, né? Mais introvertidos. As pessoas que são quentes, né? Os coléricos, os sanguíneos, eles precisam desse envolvimento com as pessoas de uma maneira muito maior do que os outros temperamentos. Então, como eu era mais isolada, eu acabei ficando um pouco mais introvertida, mas não de modo natural, entendeu? Mas de modo meio que forçado mesmo. Tanto até que depois que eu fui percebendo que eu tava me... Como que eu digo? Me... Não é não é, não tô encontrando a palavra, mas enfim, me freando muito, tipo assim, não tava sendo eu mesma. Quando eu comecei a perceber isso e comecei a agir de uma forma mais autêntica, comecei a ver, gente, mas eu sou super colérica, sabe? E por muito tempo também, depois eu fiquei pensando, poxa, será que eu não sou sanguínea? Porque eu não tinha muitas vezes essa coisa da... Eu era um pouco inconstante, né? Eu começava uma coisa, aí depois eu parava. Fazia tal coisa e depois eu parava. E aí eu fui percebendo que era também porque eu não tinha tanto estímulo. Tipo assim, a culpa não foi dos meus pais. Eles tentaram fazer o melhor dentro da circunstância deles, é óbvio. Mas como eles também não insistiam muito, o meu pai ele era assim, ah, você quer? Você corre atrás. Só que, tipo assim, como eu nunca tive os meios para fazer isso, eu acabei, né, acomodando. E embora eu quisesse, eu não fazia. Então eu também pensei, poxa, será que eu sou sanguínea? E depois, olhando pra minha infância de verdade, olhando pra quem eu era quando ninguém tava colocando alguma coisa em cima de mim, eu entendi, não, de fato eu sou colérico. E os coléricos, eles são assim, são pessoas práticas, né? Assim como você falou, que nem o seu filho. São pessoas que vão olhar para a situação e vão querer até o final. São pessoas assim, se você virar para mim e disser assim, Angélica, não, eu posso falar para você assim, Lauren, eu consigo atravessar essa parede. Você vai falar, Angélica, você não consegue atravessar essa parede. Ela é de concreto. Eu vou falar, mas eu consigo. Quer ver? Se você falar, quero ver, minha filha, eu vou dar um jeito de arrombar essa parede aqui, mas eu vou te mostrar que é capaz de passar por ela. Então, o colérico, ele é assim, ele é como fogo. Uma vez que é aceso, ele se alastra, sabe? Exato. Mas, ao mesmo tempo, né, ele também pode ir para um lado ruim. Porque você pensa, se o fogo ele sai do controle, ele vira um incêndio, né? Então, a pessoa colérica que tá dentro ali, por exemplo, da cozinha, da mente da cozinha, e eu posso falar por mim mesma, que tá fazendo as coisas e às vezes não sabe como organizar direito, você já começa a ferver, assim, você já começa a ficar irritado, porque aí você coloca um negócio, aí você tá cortando o outro e quando você vê o seu negócio já queimou, ou deu errado, aí o alimento que você queria tá estragado, e você já fica nervoso, você já vai ficando estressado. Então, a pessoa colérica, ela também precisa da organização. Percebam, né? Todos os temperamentos, eles precisam da organização. Mas eles vão precisar da organização de modos diferentes, né? E a organização vai servir para eles de modos diferentes. Então, assim, para mim vai ser bom porque eu não vou me estressar. Para minha mãe vai ser bom porque vai ser mais leve para ela. Para um melancólico vai ser bom porque ele vai conseguir, né, ter as coisas ali direitinho do jeito que ele queria. Para o flamático vai ser bom porque ele vai conseguir ser constante. Então veja, é a mesma organização, só que para cada pessoa ela sente, digamos assim, a organização de um jeito diferente. Então é muito legal a gente entender sobre os temperamentos, né? Não só na organização, mas de modo muito geral também, porque a gente entende, né? Por que os meus filhos, né, fazem o que fazem, ou porque o meu marido é desse jeito, ou até porque a minha mãe é desse jeito, minhas amigas, né? Enfim, é muito bom porque a gente consegue entender melhor a nós mesmos, né? Entender as nossas certas atitudes e também entender as pessoas que estão ao nosso redor. Então é muito legal também ter a compreensão dos temperamentos para que você possa se ajudar e também ajudar as pessoas que estão ao seu redor. E ter um olhar também de amor, né?
Porque eu percebi que o Nando era sanguíneo. Eu falei, meu Deus, o meu filho mais velho, quando eu falava assim, meu filho, quantas vezes eu vou ter que te falar isso? Ou senão eu falava, Nando, termina o que você começou. Aí eu falei, calma aí, eu tô falando demais isso com o Nando. Então, não era porque ele estava fazendo hora comigo, é porque é dele. E aí a gente começa a ter um outro olhar. E como você falou, não é culpa dos seus pais, né? Os nossos pais, os seus pais devem ser mais jovens que os meus, mas não tinha acesso a essa informação. Né? E graças hoje também ao Instagram, à internet, as coisas estão chegando mais rápido para a gente e hoje a gente tem essa ciência e aí a gente tem que usar para o que é bom, para o que vai fazer a gente crescer. E Angélica, nossa, você é tão assim, gente, quem estava aí desde o início, né? Eu falei, não é uma mulher, tem cara de menina, mas ela não tem nem idade e nem maturidade de menina. As palavras dela são assim, exatamente ela consegue passar para a gente o pensamento dela sem muita dificuldade. Ela vai falando e a gente vai casando as coisas. Alguém perguntou se a live vai ficar salva e eu falei, dá vontade de ficar assistindo isso aqui várias vezes, porque é muito gostoso e interessante sempre te escutar. A live vai ficar salva onde, gente? Tem um grupo do curso. Esse curso ele começou na segunda-feira, com a primeira aula com a Lilian Viriditas, falando sobre beleza e natureza. E foi o impacto da beleza e da natureza na organização. Foi fantástica a live também, um conteúdo muito bacana. Depois nós tivemos a aula com a Luana Moreira. A Luana falou do dom da mulher, né, de harmonizar. Isso foi na terceira aula. Ontem nós teríamos a aula de a influência da organização. Nós vamos fazer essa live ainda, né? A gente ficou sem uma data aí, mas eu vou voltar com essa live. Não pude fazer a live ontem. E hoje com temperamento. E foi tão providencial, porque se eu não me engano, a Angélica ia fazer essa live segunda-feira. Uhum. E a gente conseguiu linkar todas as outras coisas na sequência. Né? A Angélica pediu para mudar a data. E aí a gente chegou na quinta-feira, eu acho que a gente fechou com chave de ouro. E aí, para vocês terem acesso à live de hoje, tá? Ao conteúdo do curso, porque amanhã eu vou soltar lá o resumo de todas as lives. Então, vocês vão ter acesso lá nesse grupo que é gratuito, tá? É o curso Descobrindo a Essência da Organização. Então, lá tem o link de todas as lives, um e-book gratuito sobre utensílios de cozinha e vai estar também a transcrição das 3 lives, que aí eu sei 4, agora são 3. Das 3 lives amanhã, sexta-feira, que vou disponibilizar para vocês lá. Então, corre no meu link da bio, vai lá para esse grupo para vocês terem acesso a essa aula. A gravação daqui uns 15 minutinhos da live de hoje já está lá para vocês. E aí, só reforçando o meu convite, tá? Para vocês fazerem parte do programa da Organize a Sua Cozinha. Experimente, gente. Vai lá, tá um preço que vocês, assim, não é a feira da semana. Não, hoje, né, eu queria tomar um café na rua. E eu falei, gente, quanto que fica um café? Você toma um café e um bolo, você come qualquer lanche, dá quase isso. E eu vou ensinar você a fazer na sua casa. Você compra um café bom, saudável, por R$ 15, vamos colocar assim. E um café que eu falo, né? Um café de qualidade, hoje, um café orgânico, estava R$ 15. Se eu fosse tomar, que eu gosto de tomar café na prensa, ia ser R$ 13. Então, a gente raciocinar, o objetivo desse programa, Organize Sua Cozinha, é te ensinar a raciocinar. Eu não vou te passar o modelo da Lore. Você vai colocar o modelo que cabe dentro do seu restaurante, da sua casa, para servir melhor a sua família. E se não funcionar, você provar para mim que aplicou tudo na sua casa, eu te devolvo o valor que você investiu em dobro, tá bom? Que responsabilidade Muito bom! de passar para vocês. E Angélica, olha, cadê aí o agradecimento, os coraçõezinhos para Angélica, as palmas para ela, né? E fala aí para nós se essa live gerou uma transformação para vocês no dia de hoje. Muito, muito obrigada, viu? Só agradecer aí por você ter essa disposição.
por ter passado do horário e estar aqui com a gente ainda, né? Ter dado mais de 1 hora do seu tempo. Muito, e todo mundo ficou até o final. Muito, muito, muito obrigada. Muito bom, muito bom. Lori, muito obrigada pelo convite. Obrigada a vocês também, o Aparecido, a Aline, a Wanda, todo mundo que estava aí assistindo. Obrigada por terem ficado e permanecido até o final. Loren, também muito obrigada pelo convite de estar aqui. É sempre uma honra. Gente, pra quem não sabe, a Loren foi a minha aluna há 2 anos atrás, na primeira turma de um produto de amadurecimento feminino que eu lancei. Então, assim, eu lembro até hoje da Lauren falando comigo, olha, eu sou mais velha, mas eu sei que você tem a me acrescentar e eu quero poder te ajudar. Então, assim, Lauren, saiba que no que você precisar também contar comigo, estou por aqui, estou disponível. E se você é meu seguidor e você ainda não segue a Lauren, siga ela, cola nela. E, gente, aproveita essa oportunidade de mudar a casa de vocês, viu? A cozinha de vocês. Porque se não der certo, ela ainda vai devolver o dinheiro em dobro. Então, assim, não tem como vocês ficarem de prejuízo de jeito nenhum. Eu já vou garantir para minha mãe logo, Lauren, o seu produto para a gente poder mudar aqui a nossa cozinha. Conta lá o que a Angélica falou da mãe dela aqui na live, não, hein, gente? Por favor. E outra coisa, esse valor, gente, é só porque é a primeira turma, tá? Ele não vai voltar a ser esse valor mais. Então, se tivesse turma, que eu não tenho certeza se vai ter, mas eu quero ajudar o máximo possível de pessoas agora, para vocês, né, terem. O pessoal tá falando alto aqui. Para vocês terem resultado e para vocês fazerem as pazes com a cozinha. Angélica, e quem não está me seguindo, né? Todos os dias às 6 horas da manhã eu rezo o texto aqui. Quem é da madrugada, vem rezar o texto comigo. A Angélica, já fiz ela acordar de madrugada para rezar o texto comigo também. Não, o valor, Wanda, é de 159 e está por um preço promocional. R$ 59,90. Está com R$ 100 de desconto. E vai ser só para essa turma. E outra coisa, são vagas limitadas, porque não dá para fazer um grupo desse com muita gente. E os 10 primeiros vão receber um bônus comigo de mentoria de 1 hora, tá? A gente vai falar aí sobre saúde e sobre cozinha para tirar todas as suas dúvidas pessoalmente. Muito bom. Sigam a Angélica também, tá? Porque, como ela disse, eu realmente aprendo muito com ela. Eu achei a Angélica, sabe aonde? Vou contar a história rapidinho, Angélica. Eu achei nos stories do Convento da Penha. E aí, quando eu vi alguém perguntando sobre Vila Velha, locais que tinha para passear, isso há 2 anos. E aí você falou, aqui em Vila Velha, Vitória, tem isso. Visite a minha paróquia também. Aí eu falei assim, a paróquia dela é a mesma que a minha. E, Angélica, na hora que eu cheguei, que eu vi o seu rostinho, eu falei, gente, eu vejo ela na igreja e eu sempre ficava admirando ela pelo modo dela vestir, pelo modo que ela participava da missa. Eu já estava de olho nela. E a gente se encontrou lá nos stories do Convento da Penha. E aí, na época, ela estava com as inscrições abertas do grupo Filoteia. Eu falei, não, eu vou participar. E realmente fez muita diferença na minha vida. Um pouco desse curso da organização, um pouco que teve nessa semana aqui também, por exemplo, da natureza e da beleza, né? Veio de lá do Filoteia. Eu lembro que eu estava com o cabelo curto, com muita dificuldade de me arrumar. E eu sou, né, gente? Eu sou seca. E sou seca e fria. Então, assim, esse negócio para eu colocar um acessório, tem muita dificuldade. Aí lá despertou isso em mim também. E até hoje ela vem fazendo esse trabalho assim lindo, né, lá no programa. E o que é o apostolado dela? É nos ensinar a ser santo, nos convida a buscar a santidade de uma forma, nos dias atuais, né, Angélica? E não de uma forma. Outra coisa que ela me chama a atenção quando eu fui para a Toca de Assis, buscando lá a santidade, aos 18 anos eu fui para a Toca de Assis, Angélica, era tanta imaturidade que, assim, eu parei de usar tudo, né? Perfume, andava toda mulamba, isso feriu muito a minha mãe. E eu falava, não, porque para ser santa a gente tem que deixar de ser vaidoso, e papapá, enfim. Fui e não fiquei, né?
Mas foi muito aprendizado também, porque depois que eu saí da Toca de Assis, que eu vi, falei, gente, eu não precisava ser assim. E Tava quando eu doida. vi a Angélica toda linda, eu falei, gente, santidade também é beleza. Beleza. Vai lá, né, que vocês vão aprender. Tem dica de look, tem dica de novena para fazer no mês, tem muita coisa. Todo dia eu vou lá e passei um pouquinho. É, Estão perguntando do curso, onde que compra, eu acho. tá. O link tá na minha bio, tá bom? Tá escrito lá curso gratuito, que é o curso dessa semana, para você ter acesso a todo esse material. E lá nesse link vocês vão conseguir fazer a inscrição de vocês. Pode me mandar um direct aqui que eu vou respondendo também. Então, fechou. Então é isso. Um beijo, Lauren. Boa noite, minha querida. Fica com Deus. Um beijo a todo mundo que assistiu a live. E até Amém. a próxima. Até a próxima, Angélica. Um beijo para você também, viu? Obrigadão. Beijo. Tchau.